você teve ideia de pintar a sua casa de uma outra cor. Você chega lá na loja de tinta e fala: eu quero pintar minha parede. Qual tinta que a senhora precisa? Aí você olha ao redor assim, tem 1 milhão de tipos de tinta. PVA acrílica, acrílica premium, PVA soft, acrílica soft premium, acrílica exterior, acrílica anti-mofo, acrílica super premium anti-mofo. Aí só dá aquele em cima da sua cabeça. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês direitinho quais são os tipos de tinta que a gente encontra nessas benditas lojas e qual o melhor uso que você tem para elas. Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e eu tô aqui competindo a minha voz com as araras lindas e maravilhosas que estão lá fora. É lindo, pelo menos não é carro, né? Mas vamos lá. Tipos de tinta. Vamos começar pela mais básica e mais barata de todas, que é a tinta PVA. A tinta PVA é aquela que a gente usa para fazer artesanato, sabe? Para pintar caixinha de MDF, essas tintas que a gente acha nas lojas de artesanato, nas papelarias, que vem num potinho pequenininho assim. Aí você tá lá pagando R$5 por um potinho pequenininho assim, enquanto você pode ir na loja de tinta e comprar uma lata deste tamanho, galão, né? Deste tamanho aqui, muito mais barato. Você compra branca, compra o corante xadrez e faz a cor que você quiser, num preço muito mais acessível. Fica a dica. A tinta PVA é uma tinta muito usada na maioria das casas. Mas atenção, se a sua parede for de tinta PVA e você tiver uma criança em casa que tem mania de passar a mão na parede: Nina, tira a mão da parede! Nina, tira a mão da parede! A Nina não tira a mão da parede porque ela precisa segurar na parede para descer a escada, por exemplo. Para limpar, você tem que ter muito cuidado, porque se você for com uma buchinha e com veja, por exemplo, vai manchar a parede, porque a tinta PVA não é lavável. Ela é mais barata, ela é solúvel em água, seca rápido, tem pouco cheiro, mas eu sugiro que você use apenas no teto. No teto, a Nina não tem como colocar a mão. Então, pode colocar tinta PVA no teto. Para a parede, é melhor você escolher a tinta acrílica, que tem as suas variações. Pode ser a tinta acrílica standard, pode ser a premium e pode ser a super lavável. E quais são as características da tinta acrílica? Ela também tem um custo bom, ela é mais cara que a PVA, mas ainda assim tem um custo bom. Também é solúvel em água, seca rápido. Hoje em dia elas estão com um cheiro bem tranquilinho, bem de boa. E a diferença dela para PVA é que ela cria uma película. E essa película é que vai impermeabilizar a parede e permitir que você passe uma esponjinha para limpar sem destruir a sua parede. Por isso que quando você tem uma infiltração numa parede pintada com tinta acrílica, ela não fica só úmida, ela dá aquelas bolhas, por conta dessa película que não deixa a água sair dali. E existem 3 tipos de acabamento: o fosco, o acetinado e o brilhante. A tinta fosca, ela é a que mais vai esconder as imperfeições de uma parede que esteja mal acabada. Por exemplo, se a massa corrida não estiver muito bem feitinha, a tinta fosca é a melhor opção. A tinta acetinada, ela vai ficar entre a tinta fosca e a tinta brilhante. E a tinta brilhante é a que mais apresenta as imperfeições da parede. Lembra quando eu fiz o vídeo falando sobre porcelanato?
é a mesma história. Então, quanto mais fosco, mais difícil de limpar. Quanto mais brilhante, mais fácil de limpar. Quanto mais fosco, menos imperfeição vai aparecer. Quanto mais brilhante, mais imperfeição vai aparecer. Poxa, mas então qual que eu vou escolher? Eu sempre especifico a acetinada, que está entre uma e outra. A tinta esmalte, ela antigamente, ela era apenas sintética, ou seja, não era solúvel em água, só em água raiz. Era a famosa tinta óleo. Você lembra de ir numa loja e comprar uma tinta óleo? Você não chamava de tinta esmalte. Só que agora existe a tinta esmalte solúvel em água também, não só solúvel em água rasa. A tinta esmalte tem como característica uma secagem lenta, o que às vezes é bom para o pintor, porque deixa uma margem de tempo maior para você fazer um retoque, caso seja possível. Ela tem um cheiro mais forte, principalmente a tinta sintética, aquela que é só solúvel na água raiz. Tem característica impermeabilizante porque também forma uma película e com isso ela tem alta durabilidade. E também, adivinha? Alto custo. Para ela a gente também tem opção de acabamento fosco, acetinado e brilhante. É uma tinta que pode ser usada em madeira, em ferro e até na parede, tendo bastante cuidado para não dar bolha, porque é muito comum de aparecer bolha na parede na hora de pintar com tinta esmalte. E qual que é melhor? A tinta esmalte sintética ou a tinta esmalte à base da água? Tanto faz, elas têm as mesmas características. Agora, a tinta esmalte à base d'água, ela tem a vantagem de ter um cheiro um pouco mais fraco em termos de limpeza, né? Para quem tá pintando, tá todo respingado, você se limpar passando água raiz assim nos respingos, você tem que comprar também um pote de óleo de coco para se hidratar. A base d'água, o problema vai ser um pouquinho menor. Então tanto faz, mas eu usaria a base d'água. Já viu o pessoal pintar sobre azulejo? É a tinta epóxi que a gente usa. A tinta epóxi provavelmente você já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é. Ela é chamada de tinta universal, porque pode ser usada em diversas superfícies. Piso, parede, azulejo, metal, concreto. Então por isso que ela é chamada de tinta universal. Só que ela não aguenta os raios UV, porque ela tende a mudar de cor e a desbotar. Então você pode usar em todas essas superfícies, porém apenas em áreas internas. Mas se você quiser as mesmas qualidades da tinta epóxi e mais poder usá-la em área externa, a tinta que você precisa é a poliuretano. Ela tem as mesmas características, porém aceita bem, resiste bem aos raios UV. Aos raios UV, né? Não vamos parar por aqui. Vamos falar também de verniz. O verniz você já sabe, é para usar em madeira natural ou essas madeiras tipo MDF, MDP. Ele pode ser solúvel em água ou água raiz. O verniz solúvel à água, você só encontra ele no acabamento fosco, enquanto que o verniz a óleo, você encontra ele no acabamento brilhante também. Ele tem uso para área interna ou externa, e assim como a tinta acrílica, ele também forma uma película. E é por conta dessa película que ele não tem muita resistência mecânica. Então, se você tiver uma madeira pintada com verniz e vier com um salto fino, que perdeu aquele plastiquinho, sabe? Fica tec, tec, tec. Se você pisa num piso de madeira que está envernizado, você vai acabar com o piso de madeira. Então, se você tem um deck, não passa verniz, certo? Se a gente comparar o verniz a óleo e o verniz à base d'água, o que é a base d'água? Ele tem um pouco mais de resistência mecânica.
Ele seca mais rápido também. E outra, ele não amarela. Se você quiser lá pintar o seu deck e, como você já sabe, não pode usar verniz, você passa então o stain. Stain. Esse aí. Ele também é à base d'água ou tipo óleo, só que a diferença dele é que ele não forma uma película. Ele é mais líquido, então a madeira vai absorver e vai proteger internamente e não formando película. Sendo assim, ele vai durar muito mais. Você pode inclusive tingir uma madeira com esse stain, porque ele possui opções com pigmentos e opções naturais. Ele tem uso direto, não precisa diluir, vem prontinho na lata. E não descasca, né, gente? Então, deck de madeira, usa o stain, tá bom? Não usa verniz, não. E pra fechar, por último, mas não menos importante, a gente tem o cal. O cal. Você que nasceu no ano de 2000 conhece o cal? Talvez você não conheça o cal. O cal é um tipo de tinta muito barata, muito mesmo. Ele é à base d'água e não forma película. Então, se você tem uma parede que está com uma infiltração e ela é pintada de cal, naquele lugar da infiltração ela vai escurecer e você vai conseguir identificar rapidamente que ali você está tendo um problema de vazamento e de infiltração. Lembra que eu falei dos tipos de teto? E que quando você tem um forro de gesso e tem um vazamento, o gesso automaticamente vai mostrar que ali tem um vazamento porque ele vai manchar? Diferente, por exemplo, do forro de PVC? É a mesma coisa. A pigmentação do cal é manual, ou seja, ele é branco e você que vai tingir com esse xadrez, que pode ser em pó, que pode ser líquido, você que vai dar a cor para aquela tinta. E o diferencial dele é que ele dá uma aparência de envelhecida. Então, se você quer ter uma parede rústica, o cal é uma ótima opção. Para pintar, você usa a brocha e ela vai deixar os riscos do movimento que você fez. Isso vai dar uma aparência rústica bem legal. Mas atenção, se você optar pelo cal, você não pode ter um outro tipo de tinta por baixo. Por exemplo, se você tem uma parede pintada em tinta acrílica, você não pode passar o cal por cima. Não vai dar certo, provavelmente ele vai descascar, porque uma tinta trabalha de maneira diferente da outra tinta. Tem que ser uma parede virgem, no cimento ou no concreto. E para que a fixação do cal seja bem feita e não aconteça de você encostar uma roupa e manchar, ou até mesmo ele descascar, você tem que adicionar uma fixação a essa tinta. Muita gente usa cola branca mesmo. Adiciona a cola branca à mistura para ajudar o cal a fixar na parede. Mas tem também um fixador específico para ele. E aí? Te ajudei a escolher qual tinta que você vai usar para sua casa? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo que você vai me ajudar a fazer o canal crescer. E não se esqueça também das outras redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o grupo do Facebook, tem o Pinterest, de onde eu tiro as fotos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!